Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IoT GoCast, seu canal de referência sobre conteúdo de internet das coisas. Meu nome é Murilo Silva e junto com meu amigo Guilherme Poloni, a gente traz aqui na mesa grandes nomes do mercado de internet das coisas, de IoT, do Brasil e do mundo, sempre trazendo assuntos relevantes, conhecimento muito pertinente para o desenvolvimento da sua carreira. Fica nesse episódio com a gente até o final, que você vai descobrir um mundo incrível do que é feita a internet das coisas, quais são os hardwares, quais são as tecnologias aplicadas. E para falar sobre isso, a gente trouxe um convidado aqui incrível, que eu vou apresentar um pouco mais no detalhe para vocês daqui a pouco. Mas antes, já curte, já deixa aqui o seu joinha para a plataforma entender que esse vídeo é extremamente relevante para a gente e para que esse conteúdo chegue a mais pessoas espalhadas pelo mundo todo que tenham o mesmo interesse que você. Então deixa o seu like. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada. Como você sabe, a gente está num formato novo. Esse vídeo aqui, esse webcast, esse podcast vai durar aí mais ou menos uns 50 minutos, que é um conteúdo rápido, tiro rápido, que é para você conseguir consumir e aprender com mais dinâmica, com mais velocidade, né, Poloni? Essa mesmo é a grande verdade que a gente quer aqui. A pedido de vocês mesmos, a gente acabou enxugando todos os roteiros. Mas, sem mais delongas, se você já curtiu, se você já se inscreveu, já colocou aí as notificações para serem ativadas, deixa seu comentário, segue a gente nas redes sociais, todos os links estão aqui embaixo na descrição. Acesse o nosso site www.iotgocast.com.br. Lá dentro você vai baixar o glossário de terminologias de IoT que a gente fala aqui, tanto técnico quanto de mercado. Lá dentro você vai encontrar o guia básico do IoT, você vai poder comprar o café do IoT GoCast, vai poder comprar caneca, tem muito material, muito conteúdo lá disponível para vocês. E participa da nossa comunidade do IoT GoCast, onde a gente está colocando artigos exclusivos e fazendo reuniões de network temporariamente, assim, por enquanto de mês em mês, mas a intenção é que a gente faça com cada vez mais frequência, vamos dizer assim. Então se inscreve lá também na nossa comunidade do IoT GoCast para você não perder nada. E para apresentar o Pedro, eu vou ter que usar aqui a minha colinha, porque o currículo da pessoa que é muito extenso. Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. E falando para vocês quem é o Pedro, né? Ele é formado em Engenharia Elétrica, com ênfase em Eletrônica pela Unesp, a Universidade do Estado de São Paulo. É diferente da USP, mas é uma universidade muito renomada também. Eu fiquei impressionado com isso, porque é muito raro a gente ter gente da Unesp, formada em Engenharia Elétrica, né? Eu conheço pouquíssimas pessoas. Técnico em Informática Industrial pelo Colégio Técnico Industrial de Guaratinguetá. Consultor tecnológico do Instituto de Pesquisas Eldorado. A gente vai falar disso, lá em Campinas. Um instituto extremamente renomado também no campo de internet das coisas e radiofrequências e tudo mais. Especialista em sistemas embarcados, IoT, entusiasta do movimento Maker. A gente sempre fala aqui do movimento Maker, da diferença de ser um Maker, da diferença de ter um device finalizado, produto. E hoje acho que vai ficar bem claro aqui para vocês o que é um e o que é o outro, né? Não que a gente faça apologia mais a um do que ao outro. É só realmente desmistificar e trazer essa clareza para vocês. E o Pedro ainda tem uma vasta experiência em pesagem, automação e Android embarcado. Bom, mais uma vez, Pedro, seja muito bem-vindo ao nosso canal IoT GoCast. Eu queria dizer para você que é um prazer e uma honra imensa ter uma pessoa do teu nível de conhecimento aqui com a gente, de verdade. Já fez uma graça ali, você viu, né? Ele trouxe uma placa, um kit de desenvolvimento ali, mostrando temperatura e umidade, IoT GoCast. Cara, sensacional. Muito obrigado de verdade. E fica à vontade aí para você se apresentar, para você falar o que você acha. Tudo bem. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Agradeço muito mesmo. Acompanho o podcast de vocês há um bom tempo já e gosto bastante. Ter um podcast sobre IoT é sensacional. Legal, verdade mesmo. Obrigado. Bom, eu, como você disse, né, sou engenheiro eletricista. Hoje eu trabalho como consultor tecnológico, né? Então eu lido com tudo quanto é tipo de tecnologia ao redor de IoT, Android embarcado e o meu forte é um nível baixo, né? O baixo nível é os COVA bit mesmo. No caso do Android embarcado eu trabalho com kernel, então é uma coisa bem baixo nível mesmo. Eu gosto dessa parte mais hardware, né, que é o foco do podcast hoje. Legal. E estou nessa luta aí há um bom tempo, né? Tem bastante artigos também publicados, alguns livros
e revistas também, alguns artigos de revistas, eu acho que tem bastante conteúdo aí para quem quiser explorar. Muito bom. Vamos falar desses livros aqui, mas daqui a pouco, vamos falar das placas também. Daqui a pouco acompanha aí, deixa seu like, não esquece, se inscreve, curte, compartilha e todo esse blá 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 que todo mundo fala para você, mas é para você curtir de verdade, né, Poloni? Pedro, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu sempre via você passando nas feiras, eu conheço aquela pessoa ali, mas sempre muito corrida, a gente não conseguiu nunca parar para conversar. Então, hoje aqui na mesa com ele, muito legal. Eu via quando eu estava desenvolvendo algumas publicações também, livros do Pedro. E, Pedro, eu acho que o nosso público ele quer saber, né, você com tanta experiência em sistemas embarcados e IoT, o que seria isso, né? Qual que é o conceito da palavra de sistemas embarcados? O que significa? Bom, ótima pergunta. É uma pergunta bastante pertinente mesmo, porque hoje vocês vão ver que a linha é tênue na divisão. Vou explicar. Definição mesmo do sistema embarcado é um sistema eletrônico, né, uma placa ou um dispositivo qualquer, dotado de poder computacional, ou seja, memória, armazenamento, I/O, processamento, enfim, é um mini computador. E ele é capaz de fazer uma função específica, uma tarefa específica dentro de um sistema, de um ecossistema maior. Exemplo, se você tem, por exemplo, aquelas bicicletas que a gente aluga por aplicativo, elas têm um sistema embarcado dentro delas, você interage através de um celular, por exemplo, mas no fim das contas, um sistema que está ali, que controla, libera a bicicleta e tudo mais, é um sistema embarcado. Ele chama embarcado porque ele está justamente inserido no produto, inserido em alguma coisa ali para fazer uma função computacional. Essa é uma definição do sistema embarcado. Ah, muito legal. Eu acho que essa... E quando você fala isso daí, porque a gente sempre, talvez no IoT, talvez ele tenha alguma relação com a parte de computação de borda, porque eu vou falar um pouquinho disso daí, por quê? Porque no IoT acaba que as aplicações e tudo mais, eles falam, não, coleta de qualquer jeito o dado ali na ponta, depois a gente trata isso numa plataforma, devolve a informação ali para o hardware para fazer alguma coisa. Então, o que o sistema embarcado ajuda nesse universo do IoT, no contexto de diminuir esse processamento das plataformas de IoT sobre o dado que está sendo gerado? Sim, excelente pergunta também. Hoje, o sistema embarcado, vamos dizer assim, numa realidade de uns 10 anos, mais ou menos, para cá, a gente está em 2023, mais ou menos 2013 para cá, ele tem um poder computacional muito significativo. Anteriormente, chegou a ter microcontroladores de 8 bits, muito menor, em menos ainda, muito primários, assim. Hoje já estamos numa outra realidade. Temos hardwares com 32 bits ali, barato, poucos dólares. Sobre a sua pergunta, hoje, imagina o seguinte, se fosse tudo feito dessa maneira, né, para ilustrar, o dispositivo coleta um dado, manda para uma plataforma em nuvem por uma conectividade, por exemplo, LoRaWAN, Wi-Fi, 5G, qualquer coisa. Lá na plataforma, gasta-se tempo de processamento, gasta-se tempo em nuvem e volta o dado. Esse formato não é adequado, ele não é o edge computing que a gente vê hoje em dia, porque joga-se tudo na nuvem. Então, o custo da conectividade aumenta muito, porque o sistema embarcado ele tem que mandar muito mais dados, receber muito mais dados, e o processamento que muitas vezes poderia ser feito nele, localmente, gastando pouca bateria e não custando nada de nuvem, né? Nada de conectividade, vai ter esse gasto, vai ter esse prejuízo, né? Então, com isso, criou-se hoje o que chama a Edge Computing, que é a computação de borda. Tem-se um sistema embarcado na borda, ele, por exemplo, faz a coleta de dados, sensores, câmeras, né, visão computacional, faz o que o sistema precisar, cada sistema tem a sua necessidade, e manda somente o resultado mastigado para a nuvem. Exemplo, se o seu objetivo com uma câmera é contar quantas pessoas tem naquele ambiente ali por hora, cada hora fazer uma contagem, você não precisa pegar a foto, tirar uma foto lá que seja pequena, 800 por 600, estou supondo, pegar esse arquivo, mandar para a internet, na nuvem, alguma coisa, extrair isso, pegar, identificar as pessoas e contar. Isso não se faz. O que se faz? O sistema ele tem um framework para processar a imagem, ele conta quantas pessoas tem e manda para a nuvem um número, basicamente o payload útil, né? Um número, 10, 20, 30. Então a nuvem simplesmente se restringe a pegar esse dado e trabalhar com ele, sendo que ele já foi pré-processado na borda. Né? Isso traz muita praticidade, muito
economia também, muita economia, porque conectividade custa caro, nuvem custa mais caro ainda. E faz sentido, porque o dispositivo ele consegue processar isso, ele consegue fazer isso em campo. Então, você trouxe essa informação que ela é bastante relevante. Eu acho que, falando de um pouco dos desafios, né? Você tocou que antes o poder de armazenamento da informação, quando eu estava até desenvolvendo a minha própria solução, eu falei assim, cara, os dispositivos não têm memória para armazenar quase nada, eu não consigo ter alguma coisa um pouco mais densa no dispositivo, no sistema que eu desenvolvi ali, porque não tem memória. Então, se não tem memória, basicamente só tem que fazer a coleta, enviar para a nuvem, aí a nuvem processa, devolve. Hoje, parece, como você já disse, já começa a vir dispositivos com mais capacidade de memória. E aí, isso daí, quais são os desafios que os sistemas embarcados ainda enfrentam nos dias atuais? Certo. Retomando nesse ponto da memória, muito bom você ter tocado. Para vocês terem uma noção, né? Você já é bastante experiente, o Murilo também, mas para quem não tem noção, há uns 10 anos atrás, como eu falei, às vezes era normal você ter um microcontrolador com 2 kilobytes de memória ou menos. Exatamente 2 kilobytes. Exatamente isso. Hoje, um ESP32 qualquer, como é um dos mais populares, no mínimo você vai achar aí com o formato mais comum dele, 512 kilobytes, ou se você tiver um Linux embarcado como isso aqui, meio giga de RAM. Nossa. Estou falando de memória RAM, né? Não flash. Então, a gente foi exponencial o salto, né? E, no caso, né? Como você perguntou, as dificuldades de se implantar, né? Lembrando que um sistema operacional, um sistema embarcado, é um mini computador aplicado ali em campo, muitas vezes dentro de um outro dispositivo, dentro de um outro equipamento, a gente nem sabe que ele está ali, né? Ser embarcado bom é quando você não sabe que ele está lá e não começa a dar dor de cabeça, né? Os desafios, assim, da parte técnica, para nós, desenvolvedores, é a parte que a gente tem que saber computação e eletrônica, mas não simplesmente saber. A gente tem que otimizar, tem que espremer. Então, muitas coisas a gente tem que prezar por rodar rápido, gastar pouca memória, gastar menos processamento, gastar menos bateria. Então, o desafio técnico é fazer mais com menos, sempre. Então, apesar de você ter todo o poder e tudo mais, você tem que otimizar ao máximo. Porque quanto mais você otimiza, menos bateria você gasta, menos tempo para fazer aquilo que ele queria fazer e tá tudo certo, né? Entendi. E a questão de segurança é um ponto bastante importante também. Eu já vi algumas pessoas falando que não existe S no IoT, né? IoT não quer dizer que não tem segurança? Não, tem muito. Algumas conectividades, para vocês terem uma ideia, a gente vai falar mais para frente em LoRaWAN, ela é cifrada, né? Criptografada de ponta a ponta. Então, garante-se o sigilo do dado que está sendo transmitido. É uma criptografia bastante robusta de ser quebrada, né? Bastante significativa. Então, assim, a segurança é fundamental. Hoje, os dispositivos trafegam dados muitas vezes sensíveis, né? Você vai alugar uma bicicleta, alguma coisa assim, a pessoa, se alguém, né, snifar, né, pegar, vai saber, o usuário tal tá andando por tal lugar, pegando a bicicleta, andando, sabe a rota, isso é um dado sensível. Sim. Você sabe onde a pessoa tá, o que ela tá fazendo. Então, essas coisas têm que estar protegidas, têm que estar criptografadas. Fazer mais uma pergunta antes que o Murilo entre na parte dele. Desafio da parte de linguagem. Quais são as linguagens? Assim, tem diferença de uma placa aceita um tipo de linguagem, C, Python ou alguma linguagem talvez mais moderna, Go, não sei. Tem alguma diferença? Alguma placa não aceita talvez Java? Falando de linguagem de programação e hardware, né? Junto com sistemas embarcados. Acho que o pessoal que desenvolve deve ter bastante dúvida, né? Qual que é o tipo de linguagem que eu devo aprender e eu aprendendo aquela linguagem eu consigo inserir em qual tipo de dispositivo? Lua. Gostaria que fosse, mas a realidade não é tão bonita assim. Colorida, né? Não. Essencialmente, via de regra, você que quer desenvolver sistema embarcado e trabalhar com isso, você tem que saber C. C, né? C. Porque com o C ele tem um baixo nível de abstração, ele consegue trabalhar com dados no bit mesmo, rápido. E para você ter uma ordem de grandeza, existem alguns benchmarks na internet que para uma mesma operação, às vezes o Python gasta 120 vezes mais, 1.200 vezes mais, dependendo da operação, mais energia, mais tempo, né? Mais bateria, ou seja,
a pegada, se a gente for apelar agora, a pegada de carbono de uma, de uma linguagem assim, tá considerando que são baterias de lítio, né? Sim. Coisas que não são legais de descartar na natureza, então quanto mais eficientemente usar, melhor. Então a eficiência no geral do C é muito grande. Isso não dá para comparar. Ela é um pouco mais complicada que se aprender que um Python, um Go, linguagens de alto nível, sem dúvida. É uma linguagem traiçoeira, muitas vezes. Traiçoeira. Você vai fazer alguma coisa, ela deixa você fazer o que você quiser. Então, você escapou ela no alerta, né, na tela. Se apontou para um lugar que não existe, ela vai ter dar problema. Isso pode acontecer e causar alguns transtornos, mas existem técnicas, né, para desenvolver o software. Existe o Misera, Misera Code, que é um padrão, em resumo, um padrão de codificação para não se ter erros desse tipo, dessa natureza, né? Aplicações mais críticas usam. Então, assim, respondendo a pergunta, o C é o essencial. Agora, uma Raspberry Pi, por exemplo, como essa daqui, né, a Zero, ela aceita uma linguagem de alto nível? Aceita. Você pode programar em Python, em Go, Shell Script, que também é um nível, né, que é um Linux embarcado, um nível bem menos abstrato do que um C. Porém, tudo tem a sua aplicabilidade. Se você visa desempenho, economia de bateria, C é o caminho. Se você visa praticidade e tem uma margem aí de bateria, uma margem de desempenho, não precisa processar em 10 milissegundos, você pode gastar um pouquinho mais. Sim, pode fazer com Python, o que você quiser. Como eu falei, né, a questão de processamento de imagem, existe como você fazer com C++ e como você fazer com Python. Um Python, 3 linhas, você identifica uma pessoa. O C++ não é bem assim. Então... Conheço bem. Outro universo. Porém, com o C, você tem o desempenho ali também, né? Pode mexer nas classes, você pode fazer várias coisas, né? Sim, o seu domínio sobre o hardware é muito maior. Sim. Então, quando se trata em dispositivos que usam sistemas operacionais de tempo real, aqueles RTOS, por exemplo, FreeRTOS, Nutix, coisas do tipo, ali é C puro e um abraço. C++, em alguns casos, um abraço. Ali é o que você vai ter. Agora, quando você trata de sistemas operacionais de uso geral, Linux embarcado, uma coisa assim, você pode ter mais flexibilidade. Mas assim, se fosse para generalizar, eu falava assim, se você quer começar, C. Bom, se você sabe C, você consegue se virar. Entendi. É um ponto bom. Muito bom. Falamos de várias siglas que o pessoal vai ter que consultar o nosso glossário. Eu ia começar a falar de compiladores, ô Murilo, mas aproveita agora. Eu queria falar assim, depois que você fez toda essa programação, tem algum tipo de compilador específico dessas linguagens para conseguir baixar o programa dentro do hardware? Ou se usa algum compilador já de mercado, ou a pessoa tem que desenvolver o próprio compilador na mão? Estou fazendo perguntas que eu acho que o nosso público gostaria de entender um pouco também da parte. E o que é um compilador, por favor, para o pessoal? Sem problema. Compilador é um programa de computador, sendo bem simplista, que pega um código-fonte e transforma num código executável no fim das contas. Então, você escreve o seu código todo lá e ele vai gerar um executável e esse executável, o microcompilador ou o seu computador, se for o caso, vai saber rodar. Então, aí já vem um detalhe. O compilador, ele é focado na plataforma-alvo ou no hardware-alvo. Se você vai compilar para Raspberry Pi, rodar alguma coisa no Linux embarcado dela, você fez um programa em C e quer compilar para ela, por exemplo, ela tem um compilador especial, chama-se Toolchain, que ele vai compilar para aquela arquitetura e gerar o executável para aquela arquitetura. Para o SP32 tem o seu também. Tem o toolchain dele, que é o compilador dele, que vai gerar para aquela arquitetura. Porém, o código-fonte muitas vezes pode ser comum ou muito similar. Então, existem maneiras de você direcionar na compilação, são diretivas de compilação, para você falar, ó, compilador, compila isso desse jeito, compila isso daquele outro jeito. E, claro que passa pelo toolchain, que é o compilador em si e mais umas outras ferramentas, ele segue essas orientações. Então, cada hardware-alvo vai ter o seu compilador, o seu toolchain. A grande maioria deles é baseada no GCC, hoje em dia. Então, é o GCC com modificações para aquela arquitetura e muitas vezes modificações de otimização de código. Dá para otimizar por tamanho, otimizar por tempo, dá para otimizar por direcionar, por exemplo, eu quero que esse compile o mais rápido possível ou compile, demore para compilar, mas pelo menos chegue um binário mais enxuto, enfim. Entendi. É um canivete suíço. Tem opção para tudo. Eu duvido que você ache alguém que saiba todas de cabeça, que é um negócio sensacional. Mas
o importante é isso. Cada microcontrolador, cada socket, cada coisa vai ter o seu compilador, seu toolchain específico. Não é só mudar a extensão do arquivo? Não é? Murilo, é engraçado. Você vai até conseguir gravar em alguns casos, mas não vai dar bom, não. Não vai funcionar, né, Não. cara? Você falou de bateria, de performance de bateria e tudo mais. Eu vi que você fez uma postagem bastante interessante de uma coisa que a gente fala muito e a gente vai mostrar aqui também, que é a LoRaWAN. Certo. Né? Muita gente não sabe a diferença de rede LoRa para LoRaWAN. Aí tem que explicar o que é rede, conectividade, o que é protocolo. Aí a pessoa vira e fala, protocolo? O que é protocolo? Né? Aí eu queria que você falasse para a gente um pouco do que é para um desenvolvedor, porque quando a gente fala de rede LoRa, a gente está falando de várias profissões que estão em cima de uma coisa só, que é só a rede LoRa. Então, a gente tem o cara que implementa a rede, que faz a visada de rede, que vê a atenuação de sinal, que vê aonde vai ser ligada a antena, quantos decibéis, qual o ganho, qual a perda. Esse é um profissional. Tem o cara da segurança, que nem você falou, que geralmente está lá junto com o cara de TI, para aquilo sair por uma porta X no firewall, usando a internet do cliente ou não. Então, tem o fator que a gente está citando aqui do gancho do desenvolvimento, que tangibiliza a parte do hardware quando você vai fazer conectividade com LoRa também. Então, acho que a gente está tendo uma oportunidade aqui de falar tecnicamente a respeito do LoRa. No último episódio da primeira temporada, a gente trouxe o Janilson Bezerra, que é o diretor de novos negócios da ATC. E ele falou de LoRa, e ele falou de uma forma muito romântica, muito comercial, muito executiva, muito didática, para quem não sabe o que é entender sobre o que é um negócio LoRa. Mas... e dentro dessa placa aqui, né, que a gente tá falando, né? Só mudar a extensão lá, ponto LoRa, né? Como é que bom seria se fosse, hein? Como é que funciona? Em que casos que você usa? Dá exemplos pra gente de como implementar, de como isso funciona, qual que é a diferença da rede pro protocolo. Uma aulinha de LoRa aí pro pessoal que tá em casa. Excelente pergunta. Essa pergunta é muito mais frequente do que você imagina até. Semanalmente também me pergunto sobre isso. Né? E realmente, porque mercadologicamente, infelizmente, o termo LoRa foi usado como sinônimo de rádio LoRa e rede LoRaWAN. Aí vira uma salada de fruta e realmente é LoRa para cá, LoRa para lá. Não é a mesma coisa, não, né? E todo mundo acha que né? Não é a mesma coisa. Exemplificando, sendo o mais direto possível para facilitar também, LoRa é um acrônimo, uma abreviação para Long Range. Então, é grande alcance. O LoRa é um rádio, ok? Ele transmite broadcast para tudo quanto é lado, com uma modulação, ele tem uma modulação específica e ele tem como característica o baixíssimo consumo energético e o alto alcance. Então, LoRa, desculpa te interromper, para o pessoal entender... Ó, vou dar essa colher de chá, né? Não vai precisar ir no glossário para saber. LoRa é um nome igual é o HF, igual é FM. Exato. Né? É um rádio. Isso, é um nome de um rádio. Nome de um rádio. E por que LoRa é tão famoso, né? O LoRa, rádio LoRa. Porque ele pode consumir poucos miliwatts, dependendo da situação, claro, varia com visada e tudo mais, mas normalmente é baixíssimo consumo devido à modulação dele, e ele pode chegar ao alcance entre um ponto e outro, esse ponto e outro a gente já vai falar o que é um, o que é outro, de 10 quilômetros, 20 quilômetros, eu já vi casos de chegar em 85 quilômetros. Na Europa chegaram a 832 quilômetros no balão, né? Sim. Existe LoRa satelital hoje, pra você ter uma ideia. É verdade mesmo. Um satélite em uma órbita baixa, com LoRa, e ele consegue chegar, tem uma ideia, espaço começa a se contar a partir de 400 quilômetros lá. Então, você imagina a distância que é. E ele gasta pouca energia. O LoRa satelital é uma história à parte, mas só para simplificar o tamanho, o alcance. A gente está falando de quilômetros de alcance, né? E o que é o LoRaWAN nessa história? Então, o LoRa é o rádio, que tem um grande alcance e baixa energia. O LoRaWAN é um protocolo de informação, ou seja, ele dita como as comunicações vão acontecer, ele dá endereço, dá nome aos bois de todos os pontos, estabelece como a comunicação vai ser dita, ou seja, ela dita as regras,
usando como base o rádio LoRa. Então, ela se propaga usando o rádio LoRa. Então, o LoRaWAN é um protocolo de rede e LoRa é o rádio. Numa analogia livre, seria como se fosse assim. O LoRa é o pneu de um carro. Ele vai para onde você quiser. Ele roda bastante, ele roda para onde você quiser, vai ter uma autonomia gigante, mas quem diz para onde ele vai e como ele vai é o LoRaWAN, que é o protocolo, que é o resto do carro, entendeu? Então, o meio físico, digamos assim, a camada física ali está próximo do LoRa, e a camada lógica, que é como a rede se coordena, é o LoRaWAN. Então, quando a gente fala de eu tenho uma rede LoRaWAN, significa que você tem módulos que possuem rádio LoRa e usam o LoRaWAN em cima desse protocolo. Estou fazendo uma comunicação ponto a ponto com LoRa puro. Aí sim, você tem 2 rádios LoRa e você vai ter que estabelecer umas regras para um enxergar o outro, para um entender o que o outro está mandando, né? É o P2P, né? P2P, exatamente, peer-to-peer. Então, o LoRaWAN é essa camada superior aí, entendeu? E a camada física, digamos assim, o rádio é o LoRa. Tá. E quando a gente está falando de desenvolvimento, como é que o desenvolvedor consegue ter o tino para saber, vou fazer esse hardware em LoRa, vou fazer esse hardware em NB-IoT, como é que ele escolhe quando ele está desenvolvendo um determinado projeto? Excelente pergunta. Normalmente, a primeira questão que se vê são alguns critérios. O primeiro de todos, além de preço, é claro, né? Preço faz muita diferença, mas em critério técnico é alcance. Aonde que vai estar o ponto de rádio que vai receber esse meu sinal? Ele vai estar a 10 metros, 100 metros, 1.000 quilômetros, 1 quilômetro, outro lado do planeta? Isso aí interfere. Então tem que ter uma definição de escopo inicial, de uma necessidade, e a gente seguir um processo para falar, vou ter um device X que precisa ter essas características. Exato. E aí parte para o desenvolvimento. Isso. Alcance é o primeiro deles. Outro ponto. Quando você parte para a LoRaWAN, você tem que ter em mente que, apesar do alcance ser grande e tudo mais, o preço disso os dados que você vai mandar é pouca coisa. O que é pouca coisa no LoRaWAN? Eu estou falando de algo de bytes, poucos bytes, às vezes nem uma dezena de bytes, dependendo da situação, por dia. Então, você não pode mandar uma foto, um áudio, gravar várias localizações GPS e mandar de uma vez, não. Você tem que mandar o dado mastigado. Aí que vem a questão que você perguntou do Edge Computing. Se você tem uma situação onde você tem um hardware capaz de mastigar esses dados, de processar, tirar a informação daquela montoeira de dados que ele vai colher e falar assim, o resultado dessa operação é tal, com poucos bytes. Exemplo, contar quantas pessoas tem lá, falar, tem 10 pessoas aqui, 20 pessoas aqui. Então, isso é o Edge Computing, e ele usa o LoRaWAN, no caso, né, para que existe uma coisa, como você entrevistou, né, a pessoa da TC, ela tem uma rede, no Brasil, a rede pública LoRaWAN, e manda simplesmente, às vezes, 1 byte. Falou, 5, 10, 20, que é o número de pessoas. 0 e 1, aberto e fechado. Também, aberto e fechado, aberto e fechado. Alarme é assim. Então, o LoRaWAN, você tem que ter em mente alcance, volume de dados, e também a questão de preço é bem competitivo. Às vezes, dependendo do plano que você contactar, com 30, 40 reais no ano, você mantém um dispositivo comunicando ali todo dia um pouquinho. Então, pode ser muito mais vantajoso que um NB-IoT, por exemplo, o custo de uma conectividade, que embora tenha cobertura maior que o LoRaWAN, tem, principalmente perímetro urbano, mas o custo é muito mais alto. E tem o custo de energia também, né? O LoRaWAN, ele não tem uma conexão ativa de fato ali, com aquele fluxo de dados gigante. É uma coisa pontual. Manda, o gateway recebe, ou os gateways recebem, acabou. Então, é um formato onde você visa pouco custo, né? Tanto de energia quanto de conectividade, baixo payload, né? Payload pequeno, e você quer alcance. Onde que usa isso? Exemplos. Aqui em São Paulo tem vários, por exemplo, pontos que medem a temperatura, né? Aqueles totens gigantes, aqueles displays gigantes. Se fosse desejo, né, da prefeitura ou alguma outra empresa pegar os dados disso e monitorar a cidade toda, inclusive qualidade de ar também dá para fazer, daria para usar LoRaWAN, por quê? Ele pega os dados, manda ali 3, 4 bytes, isso para a rede pública, e isso vai cair na nuvem de quem quer analisar e acabou. São poucos dados por dia, não precisa ter aquele fluxo insano de dados. Às vezes, fica 24 horas ligando, medindo temperatura média, uma máxima mínima, qualidade do ar lá média, e manda só um pouquinho, um resumo da operação. Então, nessas aplicações onde você não precisa um fluxo imenso de dados, LoRaWAN se aplica muito bem.
Legal. E a última pergunta antes, não é uma retaliação, Eita. mas uma das características que eu gosto na Rede Lore é a possibilidade da gente ter a rede privada, Exato. né? Isso salva vidas. Porque em localidades onde indústrias, agro, que você precisa cobrir uma grande área, um gateway você consegue cobrir quilômetros numa única fábrica, por exemplo. Exato. Tem uma área de sombra ou outra ali que você vai tratar como exceção, mas a cobertura em geral é muito bem feita com uma rede privada. E alguns casos que eu já vi clientes falando que não tem muita segurança de usar a rede pública para missões críticas de IoT. Problemas com network server, problemas com broker de MQTT, não sabe se o dado enviou porque não tem a paridade do sistema, coisas desse tipo, né? Pergunta polêmica agora, hein? Você tem uma preferência de rede pública ou de rede privada? Preferência não. O que eu tenho são critérios para escolher um ou para escolher outro. E quais seriam? Vamos chegar lá. Primeiro critério é cobertura. Se você está no agro, lá no meio do nada, né? De Xeramobim do Oeste. Né? Exato. 50 quilômetros de nada e 100 de lugar nenhum, né? Você está ali no meio do nada. Ali, muito provavelmente, você vai precisar estabelecer uma rede privada. Então, você vai ter que ter sua infra, que é o gateway, né? Se for um gateway só, dá para pôr no próprio gateway o network server, application server. Se for mais de um gateway, você pode fazer uma distribuição depois com rede internet, rede cabeada, né? Tem N formas, mas em termos de LoRaWAN, vai ser uma rede privada. Então, nesse caso, você não tem a cobertura, você quer estabelecer a rede LoRaWAN em agro, é fundamental por causa do alcance e não tem interferência e tudo mais, ele é perfeito para agro, o LoRaWAN. Então, faz muito sentido uma rede privada LoRaWAN. Agora, questão segurança, né? Como você disse. Se você visa um downtime muito baixo, ou seja, um tempo de inatividade, um tempo que você prevê ali por ano de manutenção, caiu a energia, meu sistema o UPS lá falhou, o no-break falhou, enfim, essas situações bem exceção da exceção, onde não vai ter a cobertura, né? Vai cessar. Então, se você visa um downtime, que é o tempo inativo pequeno, sim, o LoRaWAN privado pode ser uma solução legal. Você põe os seus backups de energia, põe tudo e garante aquela operação. Uma transmissão por dia, assim, seria de rede pública. Exato. Aí a rede pública tem essa questão também do volume de dados. Você quer fazer muito volume de dados, se for usar uma rede pública, você tem que comprar conectividade no distribuidor. E se você for enviar muita coisa, ou muitos dispositivos mandando muita pouca coisa, pode ficar salgado. Então, a depender da sua região, você pode adotar uma rede privada. Hoje, existe um exemplo, vocês ouviram falar da questão da Volvo, utilizando LoRaWAN na Europa? Vocês viram essa notícia recente? Não. Na Europa, se não me falha a memória, na França, eles estão usando os Volvos, os veículos que eles fabricam, para colher dados sobre manutenção preventiva, estão usando LoRaWAN. E uma rede privada deles. Então, a Volvo estabeleceu uma rede privada ali em algumas cidades. Os carros estão vindo com o transceiver LoRaWAN e eles trafegam informações de manutenção preventiva, por exemplo, quantos quilômetros eu rodei, qual a calibração média do pneu, eles têm trocentos dados, né? De forma resumida para a fábrica, e a fábrica consegue te informar, avisar depois, mandar um e-mail, avisar no seu sistema, no seu celular, falou, o seu carro está perto da revisão. Telemetria pura. Telemetria pura. E também, além de telemetria, né, essa questão da manutenção preventiva, né? Ela vai monitorando e fala, seu carro não está legal em tal ponto. Precisa fazer manutenção. Chegou na hora de trocar o pneu, já rodou tanto. Então, ele vai te avisando. E a Volvo é uma das pioneiras nisso, usando o LoRaWAN. Todo mundo está caminhando para 5G no caso. Mas para pouco tráfego e um alcance grande, e também essa questão que era sub-gigahertz, né, que é mais imune a transferências, a jammers e tudo mais, acredito que tenha pesado na solução da Volvo, né? E ela caminhou para esse lado. Então, é um uso interessante de rede privada massiva. Acho que é a primeira vez que eu estou ouvindo falar de carro conectado com LoRaWAN. A Volvo é a única que eu conheço que usa. Que legal, cara. Poxa, sensacional. Por enquanto restrito ainda na Europa, né? Na França, no caso, mas já é um grande avanço, né? É um precedente incrível, né? Sim. O LoRaWAN, nesse caso de transmissão de poucos dados e tudo mais, ou seja, o cara ligou o carro, desligou o carro, faz um resumo da viagem, de alguns parâmetros e manda. O LoRaWAN é perfeito para isso, porque são poucos dados,
manda para lá, eles conseguem monitorar. Possivelmente tem inteligência artificial lá do lado na nuvem que fala, putz, o cara tá com um perfil de condução desse jeito, logo vai quebrar isso, quebrar aquilo. Então o número de informações ou insights que podem ser extraídos desses dados é gigantesco. Então, Tentaram fazer isso aqui com um carro com 4G, né? Tiveram carros da Chevrolet, da Fiat também, que saíram conectados, né? Mas não evoluiu, né? Eu não sei muito. Pode ser que tenha evoluído e também a gente não está sabendo, né? Às vezes pode acontecer isso. Pode acontecer também. Que a gente sempre fala que, normalmente, quando essas empresas estão muito caladinhas, dinheiro eles estão fazendo. Quando começa a sair muita coisa, muita mídia em cima, normalmente alguma coisa não está indo muito bem, né? Verdade. Cobertura no Brasil, aqui a gente está numa região boa, São Paulo, tem torre para tudo quanto é lado, então aqui tá boa. Mas tem lugar do Brasil que você não vai conseguir, né? Então o Brasil é uma realidade meio paralela para esse tipo de coisa ainda, né? Só nos grandes centros, né? Carro de luxo eu sei que vem conectado. Sim. Você tem uma concierge lá que você fala, o pessoal vê até a calibragem do seu pneu, coisas desse tipo, te avisa da revisão, enfim. Mas a gente está falando de carro de 200, 300 mil. Pedro, acho que você abordou bem algumas das dicas aí, tanto na rede privada quanto na rede pública. Agora eu queria voltar um pouco para a parte de hardware e fazer uma pergunta para você. O que é um microcontrolador? Aonde que ele está? Se você conseguir mostrar, tiver alguma coisa que possa mostrar aí para o público, o que é isso daí? Opa, pode deixar. Vou usar como exemplo essa plaquinha aqui. Perfeito. O microcontrolador, sendo extremamente objetivo, é um mini computador em um chip só. Então, quando você está no seu computador na sua casa, no desktop ou no notebook, você tem ali memória, você tem armazenamento, processamento, conexão com rede, tem tudo ali na sua mão. Imagina resumir tudo isso, na medida do possível, claro, para um chip, às vezes de menos de 1 centímetro quadrado de área. Muito menos que isso, às vezes. O microcontrolador é um mini computador. Então, ele tem CPU, tem armazenamento, tem memória RAM, tem uma série de outros recursos específicos para hardware, que é protocolos de comunicação com hardware, com UART, SPI, 2C, que são para comunicar com peças no próprio hardware. E, obviamente, esse computador é programável. Ele roda um programa lá, que o desenvolvedor programa para que aquele dispositivo, dotado do microcontrolador, adote uma função, né, específica. Por exemplo, um medidor de temperatura. Tem um microcontrolador que sabe ler os sensores de temperatura, sabe como calcular o que ele tem que calcular e fazer o que ele tem que fazer. Então, quem é o cérebro de um sistema embarcado, de um sistema eletrônico, é um microcontrolador, que é esse mini computador. Porque quem vê assim, acha que não tem nada, mas dentro desse... Como se fosse essa capa que eles colocam ali na parte de cima, tem diversos componentes, microcomponentes internos que fazem cada um a função disso que você acabou de mencionar, né? Sim. Se for fazer em diagrama de blocos, alguns microcontroladores chegam a ocupar páginas só de diagrama do que tem dentro dele. Então, é um mundo completo dentro de um chipzinho desse tamanho. Aqui, por exemplo, vou mostrar para vocês. Aqui, esse é uma placa com ESP32. É um SoC, né? Um System on a Chip, mas tem um microcontrolador aqui dentro. Tá vendo esse negócio cinza aqui, essa capa metálica? Aqui dentro tem algumas coisas, inclusive um microcontrolador. Então, aqui dentro dessa areazinha, ó, não deve ter 1,5 por 1, menos, né? Tem conectividade Bluetooth, conectividade Wi-Fi, tem processamento, memória, I/O. É um computador completo aqui dentro. Então, com isso, em campo, você pode fazer que dispositivos sejam inteligentes, né? Tenham uma inteligência, tenham uma capacidade de processar coisas muito maior. Antigamente, você tinha leituras de chaves, leitura de sensor e cabeamento para todo lado e um computador fisicamente capturava. Isso bem antigamente, né? Uhum. Hoje, isso tudo foi resumido nesse negocinho aqui. E às vezes tem alguns, ó, por exemplo, esse kit aqui. Tá vendo esse negocinho preto? Bem pequenininho? Esse é o microcontrolador do kit. Olha o tamanho dele. Nossa. O microcontrolador dessa placa toda aqui. Então, ó, ele é capaz de, nesse caso aqui, controlar toda a comunicação LoRaWAN. Esse negocinho minúsculo aqui. E isso, né? Se vocês quiserem ver, pode ver. Vamos fazer um vídeo depois aproximado? Claro. Para mostrar para o pessoal também de casa. Muito legal. Muito top. Eu, como hardware, adoro plaquinhas, vocês perceberam, né? Então... antes do Murilo aí, eu acho que a gente já está, dessa vez, chegando quase no final aí de fazer eu preciso me acostumar com esse novo formato, porque a hora que o negócio está... Eu quero voltar um pouco no tema de segurança. Claro. Né?
No tema de segurança que você estava mencionando, para onde que você vê as plataformas ou sistemas embarcados evoluindo? Eu falo até isso porque direto eu estou ali e chega mensagens de empresas de segurança relacionada à IoT, falando assim, você trabalha com IoT, sou uma empresa de segurança, vamos colocar uma camada de segurança do seu lado. O que você vê em relação ao tema segurança, sistemas embarcado e hardware? Bom, é uma pergunta bastante polêmica. Por quê? Sem brincadeira, se vocês fizeram um levantamento, né, e de algumas empresas, de alguns produtos por aí no mundo afora, vocês vão ver que muitos deles já foram quebrados, já foram usados como zumbis, digamos assim, né, que é para fazer ataque de DDoS, ou câmeras também já foram hackeadas e conseguem pegar a imagem. Então, a segurança é fundamental. Hoje, você não pode partir do princípio, quando está desenvolvendo, que assim, pode haver uma quebra de segurança, alguém pode se interessar. Não, a pessoa vai se interessar. Lembra lá no começo que eu falei que um sistema embarcado é um mini computador em campo? Sim. Isso aqui, por exemplo, a Raspberry Pi, ele é um computador completo em campo. Se um hacker tomar controle dele, pode fazer o que quiser, inclusive, alguns casos, prejudicar muito a operação que ele está cuidando. Se ele começar a destruir os dados, falsificar os dados que ele manda para frente, você consegue arrebentar uma operação com base nisso. Isso é real. Então, ou até mesmo dar um overtaking nisso, que ele pega, dominou, vira um computador dele que ele pode atacar qualquer pessoa, pode rodar coisas aqui maliciosas, pode fazer o que quiser. Então, a segurança é fundamental. Porém, ainda há muito o que evoluir. Hoje, nós temos camadas de segurança em conectividade, aplicadas em conectividade, que é a questão de tráfego seguro, utilização de criptografia, sempre quando possível, né, criptografia de chave assimétrica. No hardware mesmo, quando você vai transmitir um dado importante, é possível assinar digitalmente esse dado. Existem chips que fazem a assinatura do dado, dedicados a isso. Um que veio à cabeça agora é o ATCC8, eu não esqueci, da Atmel. Ele 688, se não me engano. Ele justamente serve para isso. Ele faz tudo isso em tempo recorde, assim, coisa que um microcontrolador demoraria 100 milissegundos para calcular, aqueles algoritmos, ele faz em 10, sabe? E para isso que serve, esse tipo de coisa. Então, temos segurança na camada de hardware. Além da questão das chaves, existem alguns chips, não sei se vocês já viram, que o chip é um plástico, uma camada de plástico, depois vem um condutor. Sim. Existem alguns que tem uma proteção, tipo uma grade metálica mesmo, que se a pessoa começar a raspar para tentar clonar ali, isso acontece, né? Raspa o chip até chegar no DAI e clona, puxa os dados. A hora que ela chega ali, o chip se mata. Ela tem uma grade ali e isso gera um DDP lá e o chip se mata. Ele para de funcionar. Legal. Você falou, as operadoras também estão mudando de IPv4 para IPv6 também. Aí já é na camada de conectividade. Na camada de conectividade. Em nuvem também a questão de tokens, a questão de criptografia, usar protocolos seguros, né, com chaves, não um HTTP. Eu já vi muita gente usar um HTTP livre, aberto e vai com Deus, né? Se alguém desviar a rede, consegue pegar todo o pacote. Então, E as plataformas de IoT? Você acha que tem plataformas não tão seguras, plataformas que são mais seguras? Eu falo isso porque a gente conheço bastante uma plataforma que o Murilo aí domina, que é a Retina, e com uma segurança extraordinária. Mas assim, eu não tenho certeza se todo mundo que cria o seu próprio servidor para fazer uma camada de IoT também se garante com aquela segurança do que ele acabou de implementar no seu próprio server, né? O ponto falho nisso é o seguinte, né? Muitas plataformas. As plataformas hoje, todas que eu conheço, possuem segurança, possuem a possibilidade de ter ali a sua segurança alta, aquele sistema que é difícil, né, quebrar. Porém, como todo problema que a gente vê no dia, o elo fraco é o humano, né? Então não adianta nada ter um puta segurança, aí o cara pega e põe, digamos assim, como login admin sem 1, 2, 3, 4, né? Para entrar no dispositivo. Para conectar no dispositivo, né? E acontece muito, rapaz. Só vou configurando aqui, coloco isso daqui, e aí esquece, vai passando o tempo e vem um ataque, né? Às vezes a pessoa nem faz por maldade, às vezes ela pega e usa o dado default mesmo, a credencial default, né? Então, todos os dispositivos são fabricados com aquilo. Quem vai atacar tenta no default primeiro, no dicionário dele de ataque, e domina o dispositivo. Então, assim, o elo mais fraco nem são as plataformas em si, ou o que elas oferecem. Hoje, todas fornecem mecanismos de segurança muito interessantes, mas o elo ali, o fraco, é o humano.
Então, quando você vai fazer um projeto, a preocupação com a segurança deve ser, projeto sério, né? Deve ser feito desde o começo, desde ali do ponto zero. O que não é uma realidade, infelizmente, para a grande maioria dos projetos que a gente vê por aí. Por isso que tem muita quebra, brecha de segurança e tudo mais. Então, hoje a gente tem um maquinário fantástico, mas, pelo que minha vivência, o elo fraco ali é o humano. Perfeito. Por mais que eles tentem, né? Acertar processo, documentação e validar, realmente é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né, Poloni? Pessoas. Sim. Cara, o pilar pessoas é uma das coisas que sustenta ou não um projeto de internet das coisas, né? Várias outras coisas do mundo, mas falando de IoT, pessoas. Tanto a Vazamento pessoa... de chave, né? A pessoa interna vaza a chave para fora. Vocês me fizeram lembrar um case de uma empresa de um colega que ele quebrou, assim, quase a empresa dele justamente por causa de uma falha de segurança. Foi uma coisa bem besta. Que, assim, besta mesmo no sentido da palavra, cara. Não tem outra palavra. Mas uma pessoa conseguiu acessar o dispositivo, pegar a senha da rede Wi-Fi onde ele estava conectado, e aí a pessoa entrou na rede Wi-Fi e, pum, foi lá no servidor do cara. Pra fazer o quê? Nada. Só pra parar mesmo o serviço, trocar a senha e sequestrar o sistema. Falou, agora eu quero 10 mil pra liberar a senha do servidor pra vocês. E assim, ele descobriu a senha porque era exatamente um negócio desse aí. Admin@2022. Sabe? Essas senhas assim que o pessoal coloca, acha que é uma senha super segura, o nome da empresa 2023. Sabe? Então, realmente, pessoas é um dos pilares aí que tornam tudo muito mais frágil. E eu colocando da parte de segurança, quando eu estava na operadora e a gente controlava, eu lembro claramente isso daqui, quando a gente colocava um rastreador da parte de conexão. Quando eu subia qualquer dispositivo na rede pública e ele pega um IP, ele não sabe quem é que está pegando IP. A quantidade de robô que tenta pegar aquele IP e fazer a conexão com senha padrão era inacreditável. Era uma chamada assim, era uma chamada a cada 3 segundos. Só que se você faz isso em 2, 3 dias, tem muita chamada naquele tempo. E com senhas padrões mudando, uma atrás da outra. Você ter conectado o seu dispositivo, na hora que ele pegou a IP na rede pública, já começa os robôs vindo e tentando fazer o acesso naquele seu dispositivo para pegar a informação, conectar e aí seguir tudo isso que você falou. Exato. Hoje, com a popularidade das Raspberries, né, sistemas Linux embarcados da vida, muitos deles, por default, vem lá o nome da placa e root como de senha ou sem senha. Root. Root. Eu lembro bem dessa. E olha aonde isso pode chegar. A porta de comunicação quase sempre é padrão, 22, que é o SSH que se usa para comunicar. Então, o robô ele tá instruído, igual você falou, ele vai lá e tenta na 22. Uma vez que ele entrou na sua máquina, na sua placa, no seu dispositivo, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode instalar ali um agente para ficar fazendo ataque de DDoS, mandando ping para algum lugar, pode roubar dado, interceptar. Se ele souber o que ele tá ali, né? No caso, aí já é bastante desonesto, né? Uma empresa querendo derrubar o outro. Ele pode falsificar dados, né? Pode vir o céu é o limite pro caos, né? E uma das técnicas mais simples e também eficazes para se evitar isso é o seguinte: fazer uma técnica que chama port knocking. Você já ouviu falar? Não. Em vez de você conectar, por exemplo, só na 22 já libera a conexão, tem um processo que manda um pacote específico para a porta 22, depois para a porta X, a porta Y, tal, até chegar na porta definitiva. A hora que ele chega na definitiva, ele libera o acesso para você identificar. Então tem uma certa sequência de porta que ele bate literalmente até liberar um acesso para um terminal, por exemplo. O robô não consegue essa aí. Qual que é a ideia? É como se fosse uma combinação de senha em portas para ele conseguir liberar o envio real daquela informação. Às vezes nem precisa ser uma autenticação em portas diferentes, simplesmente um ping ou dependendo, cada port knocking tem seu subtipo, né? Mas um envio de certos pacotes para uma sequência de portas pré-determinadas, por exemplo, 23, 503, 60 mil, porta 80, depois a 22. Aí na 22 ele libera, entendeu? Ah, entendi. O segredo de uma chave, né? O segredo de uma chave. Se ele tentar direto na 22, mesmo sendo essa que vai ser usada, ele não vai conseguir. Cara, que ideia legal. Porta. Que legal. Eu nunca tinha pensado nisso, muito legal. E se o atacante não souber essa sequência, ou o robô não souber essa sequência, ele não vai entrar nunca ali.
por esse meio, né? Então é uma Ele vai maneira... ficar sempre entrando na 22, depois ele vai mudar para outra e ficar só naquela. Não vai fazer a sequência, não vai liberar acesso, aí um abraço. Não... Aí fica praticamente impossível entrar, né? Porque quantas portas existem, né? Como é que ele vai descobrir a sequência? E tem um truque de jogar portas altas primeiro. Tem um pessoal que prefere fazer, por exemplo, uma porta 50 mil, depois volta para trás, porque as portas altas normalmente não tem uso nenhum. A maioria delas são para baixo. HTTP 80, SSH padrão 22, FTP 21 e assim vai. Então ele tenta sempre ali naquelas mais clássicas. Aí, se ele não começar pela mais alta, já não vai acertar nunca a sequência. Muito bom. Então ele não quebra. Pedro, vou te entregar aqui o café nosso, tá? Isso aí. Que é o Redigrão, um café gourmet que a gente comercializa aqui no nosso podcast. Quem tiver interesse, entra no site do iotgocast.com.br. Os nossos convidados sempre adoram quem mexe nesse meio de programação. O hardware vai adorar um café. Então, o seu já está aqui na sua frente. Muito obrigado. De nada. Vou fazer bom uso. O café é muito bom, de verdade. Não tô puxando saco, não. E eu nem compro mais café no mercado, cara. Eu vou racionalizando, assim, para tomar a dose certa todo dia, porque o café é muito bom, assim, realmente. A qualidade é excepcional. E chegamos ao final do nosso novo formato. É com dor no coração que a gente encerra com 50 minutos, né? Esse episódio. Mas, Pedro, muito obrigado pela tua participação, pelo teu conhecimento. Você que ficou olhando aqui e quer saber a respeito dos livros do Pedro, a gente vai deixar todos os links aqui embaixo para você conseguir comprar o livro de Projetos ESP32 e LoRa e um outro do Manual do Maker. Você quer saber mais detalhes sobre esses livros? Você quer saber mais detalhes dessas placas aqui? Se inscreve no canal, acompanha a gente, ativa as notificações, porque no próximo episódio a gente vai trazer o Pedro de volta para falar no detalhe do livro, para falar no detalhe de cada placa dessa. Então você que ficou meio que boiando no assunto técnico, não é tão técnico assim, ou se você é do comercial, ou se você é da área de IoT, mas não é do hands-on, não é do mundo maker, não tem problema, acompanha o próximo episódio, porque a gente vai trazer todos os detalhes aqui no Bit no Byte para vocês conhecerem mais profundamente do que a gente está falando no nosso próximo episódio. Então já deixa aí o seu like para fortalecer a nossa comunidade, acessa o nosso site www.iotgocast.com.br, baixa lá o glossário para você estar a par dos termos que a gente falou aqui. Hoje a gente falou de muita coisa técnica, né? Mas já fica aqui a nossa chamada para o nosso próximo episódio, curtinho também, para a gente falar a respeito disso. Mas antes de eu finalizar, de eu dar o tchau aqui, da gente se despedir, Pedro, olhando para a câmera, dá uma mensagem para o teu público. Aqui a gente fala para executivos, para makers, para desenvolvedores, em todos os níveis, entusiastas, leigos. Imagina que você vai deixar a mensagem agora para os seus netos. Pode ficar à vontade para se despedir do pessoal também. Bom, primeira mensagem, tome café, é gostoso. É bom. É muito bom. Valeu. Bom, a segunda é sempre, se você se interessa por tecnologia, seja maker, seja um aspirante, digamos assim, seja você um engenheiro, seja o que for, você gosta de tecnologia, gaste um tempo aprendendo ali os pormenores, como funciona por baixo dos panos. Muitas vezes é complicado? Às vezes é um techniquez, né? Como você disse, muito intrincado. Porém, como qualquer coisa na vida, se fizer aos poucos, em partes, você consegue destrinchar aquilo. E a vantagem de se ter um conhecimento técnico mais profundo do hardware, do que é um sistema embarcado, de uma conectividade, você poupa dinheiro e tempo. Sendo desenvolvedor, sendo comercial, sendo o que for. Você sabendo o que aplicar, sabendo como aplicar, ou simplesmente o que é aplicável ou não. Por exemplo, não dá para usar LoRaWAN para mandar uma foto, um fluxo de fotos. Entendeu? Ou você não vai contratar um 5G para mandar um 01. Então, são casos antagônicos. Então, se você tiver o conhecimento técnico daquilo, você vai poupar dinheiro, vai poupar tempo. Então, se eu puder deixar uma recomendação, uma mensagem para os meus netos, ou para quem está nessa área aí, sempre busque estudar o que você está vendo, a profundidade que, né, maior possível. Logicamente, não vai conseguir chegar ali
digamos, no silício da coisa, né? Mas quanto mais você souber, mais você vai economizar dinheiro e tempo nos seus projetos. Não se assuste com tanto de informação. Divida, né? Em partes e consuma esse material periodicamente, constantemente. Exato. Que no final você acaba se tornando expert sem menos tomar conta disso, né? Quando você vê, pum, virou um expert e tá faturando milhões aí como Quanto mais você vai sabendo na profundidade, mais renomado você vai ficando no mercado. Aumenta a mais autoridade. Referência como o Pedro no mercado. Com certeza. Você vai ficando com mais autoridade e, por consequência, mais oportunidades vão te chegando no seu dia a dia. Exato. É isso. Eu fico muito feliz porque tem muitas pessoas que nos assistem em diversas regiões do Brasil e isso dá para ver bastante na nossa comunidade, com bastante DDDs de várias regiões do Brasil. E tem pessoas muito boas que desenvolvem coisas super interessantes no Norte e no Nordeste. É impressionante como o povo de lá é dedicado em mexer com a parte de software e ficar ali em cima do hardware também, porque talvez, né, culturalmente eles são muito bons. E eu acho que o episódio de hoje vai motivá-los bastante a continuar nessa jornada do conhecimento no desenvolvimento. Sem dúvida. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado pela paciência de vocês aqui, pela audiência também, por vocês estarem acompanhando a gente. Ser repetitivo porque vocês assistem e não dão like. Dá o like aqui, deixa o seu joinha, a gente fica feliz e se indica pra gente se a gente tá fazendo um bom trabalho. E a plataforma também indica relevância para mostrar esse vídeo para mais pessoas que, assim como você, também tem interesse. Acesse o nosso site www.iotgocast.com.br, participa da nossa comunidade, baixa o material na aba de educação, compra nosso café, todos os links, o link do livro, o link da rede do Pedro, para você seguir ele na internet, no LinkedIn, no Instagram, enfim, tá tudo aqui embaixo. Não perde nada, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu comentário pra gente saber o que você achou também. E Poloni, muitíssimo obrigado, meu brother. Valeu. Mais um grande episódio. Pedro, muito obrigado. Obrigado pessoal que tá aqui. A Lilian, a esposa do Pedro, que veio acompanhar. Obrigado pela... Liliane, desculpa. Sem problema. Obrigado pela gentileza de estar aqui junto com a gente. Valeu, Andrezão. Obrigado, um abraço e até o próximo.